Neste ano de 1995, todo o Brasil está comemorando o tricentenário de Zumbi dos Palmares. Haverá festas, concursos, rodeios, shows e programas de televisão. Vão comemorar até no estrangeiro. Valeu, Zumbi! Vão dizer isso em inglês, alemão, espanhol, japonês e suarili, uma língua africana. Nessas e noutras línguas que se falam pelo mundo afora. Eu sei lá o que é tricentenário. Tri quer dizer 3 vezes. Centenário quer dizer que tem 100 anos. Tricentenário, portanto, é uma coisa que tem 3 vezes 100 anos, 300 anos. No tricentenário, estamos comemorando, portanto, 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares. Está certo, mas Zumbi, quem foi ele? Um menino negro, como tantos que há pelo Brasil. Brincou de amarelinho, soltou balão, chupou caju, montou vassoura e saiu pela rua fingindo que era cavalo. Só não jogou futebol, porque esse jogo não tinha sido inventado ainda. De noite, no escuro, tinha medo de Kibungo e da mula sem cabeça, igual qualquer menino. Quando cresceu é que Zumbi fez coisas de assombrar. Naquele tempo havia escravidão. Ser escravo era um sofrimento. Você trabalhava e no fim do mês não recebia salário. Cada dia, depois de continuar as tarefas, você era trancado em barracões, sem cama nem rede. E a comida? Feijão, farinha e peixe, regulados. Em dias de santo padroeiro melhorava. Em cima do angu vinham miúdos de boi. Se você desagradasse o feitor da fazenda, lá vinha a palmatória e o chicote de 3 pontas. Feitor é o que chamamos agora de capataz. Tanta ruindade era para produzir o açúcar. O Brasil era um grande canavial. Tirando o Mato Brabo, ainda cheio de onças e sucuris, era tudo coberto de pés de cana. O escravo plantava e o escravo colhia. Como naquele tempo não havia caminhões, a cana era arrumada em carro de boi. Um escravinho ia tangendo os animais e cuidando para a carga não cair. Se caísse, lá vinha o capataz. Quem tocava a moenda para espremer a cana era outro escravo. Só em algumas fazendas se usava boi ou a água corrente. Feito melaço, outro escravo enchia os tachos. Se você olhasse da varanda da fazenda, era bonito o canavial todo verde. Com o vento da tarde fazia ondas com o mar. De perto, era o inferno dos escravos. Vai que a toda hora um escravo fugia. Se fosse índio, era muito difícil pegar e trazer de volta. Os índios eram daqui mesmo e conheciam o mato como a palma da mão. Tinha parentes e amigos em cada canto. Os capatazes afiavam o chicote, mas desistiam. Esse índio sumiu no desertão. Com o tempo falavam. Esse índio sumiu no sertão. Comiam o DE por economia. Até falar dava trabalho naquele mundo do açúcar. Já os escravos negros, trazidos da África pelo pescoço, não conheciam a terra. Seus parentes e amigos estavam do outro lado do mar. Espie o mapa que você vai ver à distância. Fugiam e eram recuperados. Imagine o que passavam na mão dos capatazes. Um dia é da caça, outro do caçador. Certa vez, no sul de Pernambuco, 40 se juntaram para fugir. O fazendeiro engoliu a ira e o prejuízo. Os fugitivos caminharam léguas e léguas, deram uma serra de muitas palmeiras. Havia um rio largo e pedregoso. Olhando lá de cima, não se via nenhum canavial. Acamparam. Esse foi o começo de Palmares. Qual foi a data? O dia e o mês não sabemos. Só o ano 1597. Palmares cresceu. Os 40 viraram 100, 300, 500, 1000. Quem fugisse já tinha para onde ir. Fosse negro ou fosse índio,
nem sempre chegava. Você podia errar a direção, comer o que não devia, enfrentar uma jaguatirica, e se fosse comido por leão? Ficasse descansado, leão só na África. No último instante, já com a língua de fora, aparecia um palmarino e lhe dava a mão. Chegando lá, são e salvo, você estava livre. Os fazendeiros e o governo não se conformavam com Palmares. Quase todo ano mandavam uma expedição atacar a cidade dos negros e índios. Os palmarinos abandonavam as casas e se escondiam no fundo do mato, antes mesmo de as expedições saírem para atacá-los. Já estavam sabendo. Quem dava o serviço? Negros que viviam cá nas cidades mandavam avisar: tal dia e tal hora o inimigo sairá daqui. Espiões, comerciantes brancos também avisavam, faziam negócios, vendiam pólvora e sal aos palmarinos. Não iam perder o lucro. O chefe de Palmares se chamava Ganga Zumba. Ganga, em língua quimbundo, falava na África. Quer dizer rei. Zumba era o seu nome próprio. Era um sujeito corpulento, mas suave e esperto. Como havia muitas aldeias, ou mocambos, espalhadas em Palmares, ele os organizou num governo só. O conjunto de mocambos era chamado Quilombo dos Palmares. Tinha ministro, tinha embaixadores, tinha polícia, julgamento, capela, se pagava imposto. Não havia escolas como as de hoje. Não se usavam carteiras, quadros negros, trabalho de casa ou castigo. Você aprendia vendo e imitando os adultos. Professor era quem estivesse perto na hora. Você aprendia a plantar, a fazer arapuca, a laçar capivara, que é um porco do mato, contar a história e usar a lança. Escrever não era preciso. Ninguém se comunicava por escrito. Se quisesse mandar um recado para longe, ia por tambores. Gastava-se o tempo desenhando, inventando calungas de barro, dançando e cantando. E Zumbi, que ainda não apareceu na história? Vai que um dia uma expedição inimiga entrou no Mocambo. Desceu pau, queimou casas, degolou crianças e velhos. Um menino de meses escapou de morrer. Chegando a Porto Calvo, o comandante deu a criatura de presente a um padre. O destino é caprichoso. O padre virou pai e mãe do orfãozinho. Comprou uma escrava de seios grandes para amamentá-lo. O guri andou e falou rápido, enchendo o padre de orgulho. Vai se chamar Francisco, porque é manso e inteligente, como o santo que conversava com passarinhos. Francisco se tornou coroinha. Muita gente falava contra o padre pelas costas. Onde já se viu? Lugar de preto é na senzala. Senzala era o barracão sem cama e sem rede onde se trancavam os escravos. O padre não se impressionava. Ensinou matemática, histórias da Bíblia e latim a Francisco. O latim, língua de onde veio a nossa, era a dor de cabeça dos estudantes. Com 10 anos, Francisco falava latim sem problema. Francisco fez 15 anos. Era retinto, mais para baixo que para alto. Magro. Certa noite, tomou a bênção do padre. Combinaram as suas tarefas que ia fazer pela manhã. Foi cada um para o seu quarto. Na manhã seguinte, o padre estranhou não ver Francisco de pé. Estaria doente? Achou a rede vazia e a janela aberta. O padre sentiu uma tristeza enorme, mas não se preocupou. Ele sabia para onde Francisco tinha ido. Francisco andou 20 léguas sem parar. Uma légua é igual a 6 quilômetros de hoje. Chegando a Palmares, Francisco trocou de nome. Resolveu se chamar Zumbi. Não conhecendo qualquer parente, adotou uma família. Escolheu tios, tias e irmãos. Com 19 anos, era chefe de um mocambo, ou aldeia. Só que Zumbi não aceitou o combinado. Ele não tinha nascido em Palmares? Tinha. Como não aceitou se ficava livre?
Zumbi queria continuar a guerra. O governador de Pernambuco, o rei de Portugal, e os fazendeiros eram seus inimigos. A escravidão era a invenção deles. Enquanto não acabasse, não queria a paz, ou palmares ou nada. Um dia da caça, outro do caçador. Conforme combinado, Ganga Zumba se mudou para uma fazenda chamada Cucaú. Zumbi não foi. Parece que adivinhou. Ganga Zumba foi traído. Grileiros entravam nas suas terras e pegavam pessoas. Botavam fogo nas roças. Matavam a criação. Um inferno. Ganga Zumba reclamava ao rei de Portugal. Ele tinha sido rei em Palmares. Humilhava-se. Não era aquilo que tinham combinado? O rei de Portugal estava muito longe. Não fez nada. Um dia, antes do jantar, lhe trouxeram um vinho de palmeira. Bebia para esquecer. De repente, começou a sentir cólicas horríveis. Veneno. Quem foi o assassino? Os inimigos de Zumbi o acusaram. Não conhecemos a sua defesa. Ele não deixou uma só linha escrita. E Padre Melo, que criou Zumbi, que fim levou? Apesar da guerra, Zumbi ia visitá-lo em Porto Calvo. Uma vez, por exemplo, o padre estava apertado de dinheiro e Zumbi foi socorrê-lo. De dia ou de noite? Use a imaginação, pois sem imaginação não se conta história. Daí, há uns meses, Zumbi tornou a entrar em Porto Calvo para rever o amigo. Bateu de leve na janela. Silêncio. Forçou a porta e entrou. A escrava que lhe tinha dado de mamar em criança estava só. Padre Melo deixara uma carta para ele. Cansado do Brasil, fora envelhecer em Portugal. Havia em Porto Calvo muitas moças brancas, filhas de fazendeiros, de militares ou de políticos. Uma delas, chamada Maria, largou tudo para acompanhar Zumbi. Bonita, feia ou mais ou menos? Isso também não sabemos. Essas histórias chegaram até nós por papéis amarelados de linguagem difícil, os documentos ou contadas de avó para netos, antes de dormir, ou cantadas em folguedos coloridos ao som de caixas e violas. Os documentos, as histórias e as cantigas não contam tudo. Deixam lugar para cada um ir completando com a sua imaginação. O pai da moça que acompanhou o Zumbi por livre e espontânea vontade sofreu? O rei de Portugal ainda mandou oferecer as pazes a Zumbi 2 vezes. Podia morar em liberdade onde quisesse. Era só parar de lutar contra a escravidão. Tem de ter escravo. Sem escravo não tem açúcar. Sem açúcar não tem Brasil. E sem Brasil não tem Portugal. Zumbi pensava diferente. Não precisa ter escravo. Pode ter açúcar sem escravo. Pode ter Brasil sem açúcar. E Portugal que se vire. Não havendo acordo, a guerra ficou mais feroz. De vitória em vitória, Zumbi chegou perto do Recife. Havia escravos em cada casa, em cada palácio, até nas igrejas. Se um nhonhô espirrasse, lá corria a escravinha com um lenço. Se a Iaiá reclamasse de bicho de pé, quem vinha com um alfinete tirar. Zumbi invadiu Recife e libertou os escravos. Errado. Zumbi não invadiu Recife. A capital do açúcar era rica e poderosa além da conta. Os donos do engenho tinham sócios do outro lado do mar. Zumbi não tinha barcos, não tinha cavalos, não tinha armas e não tinha dinheiro. Zumbi só tinha 2 mãos e o sentimento de liberdade. Escravos do Recife lhe contaram um segredo. O rei de Portugal mandou o governador contratar um bandeirante para acabar com Palmares. Bandeirante era a profissão de sujeitos pobres. A fim de enriquecer de qualquer maneira, vinham em geral de São Paulo, que não era nada naquele tempo. Para ser bandeirante, primeiro você se casava com uma índia. Depois, armava os parentes dela, que viravam seus amigos.
Cada índia tinha centenas de parentes. Em seguida, você escolhia uma bandeira, enfiava num pedaço de pau e saía pelo mundo. Se achasse ouro, prata e esmeraldas, melhor. Se não, cercava as aldeias e pegava mais índios. Ia vendê-los no Rio, na Bahia, em Pernambuco. Na volta, muitas vezes, nem sua mulher lhe reconhecia. O governador achou difícil contratar o bandeirante. Domingos Jorge Velho, ele falava uma mistura de português, espanhol e tupi-guarani. O tupi-guarani era uma língua indígena, falada pela maioria dos brasileiros naquele tempo. Soava bonito: Iguaçu, Ipanema, Piá, Cunhã, Curumim, Guanabara. Sabe o que quer dizer Guanabara? Cheio do mar. De fato, é assim o lugar onde moram os cariocas. Se você quisesse dizer estou com sede, dizia che e sei. Ficou combinado que, se Jorge Velho acabasse com Palmares, as terras de lá seriam dele. Podia plantar cana-de-açúcar à vontade ou criar gado. Jorge Velho também conhecia a Guerra do Mato. Páreo, duro para Zumbi. Durante anos vivera no sertão, incendiando ocas indígenas, abrindo caminho e subindo serras. A caminho de Palmares, Jorge Velho foi aumentando seu exército. Recolhia pobres com promessas de terras e de presas. Presa era um nome delicado para escravos. Índios que não ficavam do seu lado, ele degolava. Um horror. A capital de Palmares ficava na Serra da Barriga. Hoje fica em Alagoas, a 80 quilômetros de Maceió. Quando Jorge Velho se aproximou, tomou um susto. Uma muralha de troncos protegia Palmares. Jorge Velho andou meia légua para a direita e não achou a passagem. Meia légua para a esquerda e também nada. Era tão alta que 10 homens, um de pé no ombro do outro, não chegariam lá em cima. Como se não bastasse, Zumbi mandaram abrir um fosso do lado de fora da muralha, disfarçado com galhos e folhas. Os soldados de Jorge Velho tentavam se aproximar com os canhões. Caíam lá dentro, morte certa. O bandeirante não era bobo. Aproveitou o escuro da noite e construiu uma contramuralha. Protegidos pela contramuralha, seus homens puderam aproximar os canhões. As sentinelas de Palmares dormiram no ponto. Quando viram, a contramuralha estava pronta. Em plena madrugada, começou a cair uma chuva de pelouros sobre Palmares. Pelouros eram bolas de ferro atiradas por canhões, é o que diz o dicionário, que serve para isso. Os pelouros passavam por cima da muralha e iam explodir lá dentro. O incêndio engoliu tudo, não ficou pedra sobre pedra. No finzinho, um grupo de guerreiros conseguiu escapulir. Em silêncio, foram saindo pela beira de um precipício. Em fila indiana, um dos últimos da fila tropeçou numa pedra. Ela rolou no abismo, fazendo barulho. Os soldados de Jorge Velho fizeram fogo. Vários guerreiros caíram mortos lá embaixo. E Zumbi correu que ele tinha se atirado no abismo. Preferiu a morte à escravidão. É assim que nascem as lendas. Na verdade, Zumbi escapou. Escondeu-se na Serra dos Irmãos, longe dali. Hoje também fica em Alagoas. Podem imaginar sua dor. Palmares não existia mais. O Exército da Liberdade não existia mais. Sua cabeça estava a prêmio. Quem o matasse ganharia uma fortuna. Para que viver? Com paciência, Zumbi começou a organizar outro exército. Ganhara dezenas de batalhas. Só perdera aquela. Ele agora puxava de uma perna. Coxo, um pelouro explodira a seu lado e ele ainda dera sorte. Tinha 39 anos. Outra vez, ele começou a mandar espiões às cidades.
trazer novos guerreiros. Um dia, uma patrulha inimiga prendeu um desses guerrilheiros. Chamava-se Soares. Imagine o que sofreu na mão dos soldados. Onde está o general Zumbi? Soares foi pendurado numa árvore, chicoteado e apanhou de palmatória. Passou o diabo, até que entregou os pontos. Levou os bandeirantes ao esconderijo de Zumbi. Conforme combinado, ele se aproximou sozinho. Os soldados se esconderam em volta. Chamou: Zumbi! Quando Zumbi apareceu, Soares fez que ia abraçá-lo, meteu-lhe o punhal na barriga. Ao mesmo tempo, os soldados abriram fogo. Zumbi ainda matou um, feriu vários. Isso aconteceu na manhã do dia 20 de novembro de 1695. É hoje o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu me chamo Geise Cleia, tenho 29 anos, nasci no ano de 1995. Sou filha de João Nildo da Silva, indígena Pancararu, e trago esse conteúdo como uma forma de rebeldia. E essa forma de rebeldia é a favor de existir, de permanecer uma origem que existe e que não vai deixar de existir enquanto a gente tiver voz.